cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas. Cruzmaltinos e cruzmaltinas estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Você também que está espalhado mundo afora, são todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e nós estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já peço já de antemão aí, né, para quem quer dar aquela força para amigo, deixa aquele joinha, né, ativa as notificações, compartilhe também o nosso conteúdo. Se você gostou do nosso canal, tem interesse de ficar por aqui, né, se inscreva aqui no nosso canal. E se você tem uma vontade maior, um desejo maior de ajudar o Álvaro Silva e não sabe como, vou explicar para vocês. Tem a chave Pix que está aí embaixo, vocês podem doar qualquer valor, é sempre muito bem-vindo para ajudar a manter o nosso canal, a gente está desempenhando o nosso trabalho. E você pode também estar deixando aí o anúncio, quando o YouTube colocar o anúncio durante o vídeo, vocês podem deixar esse anúncio correr aí 30 segundos, 1 minuto, que vai me ajudar bastante. Valeu, família? Bora lá então direto ao que nos interessa. Galera, ontem à noite eu mencionei a vocês que o nosso cria da base aqui, no caso Andrei Santos, que está lá na Inglaterra, que atualmente pertence à equipe do Chelsea, equipe inglesa, né? É o seguinte, o Chelsea ontem informou que deveria emprestá-lo, né? Eu até trouxe a notícia para vocês aqui de que alguns times estavam interessados e saiu até mesmo ontem à noite que o próprio Nottingham Forest da Inglaterra, da Premier League, teria contratado ele. E hoje pela manhã, agora é mais do que oficial, ele já está contratado pelo Nottingham Forest, um vínculo aí no caso por empréstimo, viu gente? Então no caso ele não foi vendido, ele não está sendo comercializado. Nosso atleta aí, o Andrei Santos, nosso cria da base aqui, no caso ele pertence ainda à equipe do Chelsea, ele foi apenas emprestado ao Nottingham Forest e hoje pela manhã ele já foi ali apresentado, já conheceu o gramado, já concedeu entrevista, deu até um alô pra galera nas redes sociais em inglês. Fica aí com a foto aí de Andrei Santos já utilizando a camisa do Nottingham Forest. Bem bacana, né, galera? Agora vamos mudar de assunto. É o seguinte, gente, eu fico até tonto quando eu vou falar do homem. Pai, galera, é como diz o nosso Laureano, né? Pai. É o seguinte, galera. O nosso craque, o nosso camisa 10 francês, agora é oficial, já está no bid. Álvaro Silva, como assim? Gente, hoje pela manhã foi divulgada, vou até colocar a foto para vocês aí da documentação, né? Que ele já estava, que o nome dele já tinha saído no Diário Oficial da União, né? Podendo então exercer uma profissão profissional no Brasil aí em relação ao Ministério do Trabalho, né? Então, Payet já estava regularizado hoje pela manhã, né, no Diário Oficial da União para trabalhar em solo brasileiro. Ok, até aí tudo bem. A gente aguardava aí que o nome dele fosse regularizado no BID e acabou de sair quentinho, fresquinho aí, que Payet já está no BID, segue aí a arte na tela, né, com todo o número de documentação dele, o tempo de contrato, já bidou, já está no BID. E sabe o que isso significa, família? O nosso francês já tem data e hora marcada para estrear com a camisa do Vascão. Como assim, Álvaro Silva? Ele já vai jogar? É o seguinte, gente, como eu mencionei para vocês ontem, Payet, ele sofreu uma punição lá no campeonato francês, numa confusão que ele se envolveu ali dentro de campo, ele acabou levando 3 jogos de punição. Fato é que essa punição caiu, se eu não me engano, ele cumpriu 1, aí ficou restando 1 jogo de punição. Ontem a Federação Francesa comunicou aí o Vasco da Gama, até mesmo o próprio Olympique de Marseille, a FIFA também notificou a CBF, e aí o Vasco da Gama aí ficou sabendo então que Payet teria que cumprir essa suspensão. O que acontece que agora, como o nome dele já está no bid, a próxima partida agora, que é entre Vasco da Gama e Palmeiras no próximo domingo, Payet então já vai cumprir essa punição. O que isso significa é que já para a próxima partida, que será realizada lá na Arena Fonte Nova, entre a equipe do Bahia e Vasco da Gama, Payet já pode estrear, já está liberado, né? Já está treinando, já está ali já em plena forma física, já se ambientou com o elenco, já está trabalhando já há alguns dias com o nosso time, já está se entrosando e só restava esses trâmites legais, perdão, e já foram resolvidos. Então Payet já está no bid, o nome dele já consta no boletim informativo diário da CBF, ao que tudo indica ele já vai cumprir punição contra o Palmeiras e já pode entrar em campo contra a equipe do Bahia. Aí sim, família, eu estou muito feliz por isso, porque agora tem data e hora marcada para a gente ver o nosso camisa 10 francês estrear com a camisa, ó, do nosso Vascão. E ainda falando, né, de jogador, né, no caso esse atleta pertence ao nosso atual elenco, inclusive ele concedeu até mesmo entrevista coletiva ontem. Eu estou falando aqui do nosso lateral esquerdo, Lucas Piton. Gente, o nosso lateral esquerdo vem despertando interesse, já não é de hoje, que clubes italianos, clubes da Espanha já sondaram ele lá até mesmo antes da janela de meio de ano.
E saiu hoje, né, de que o clube Lens da França estaria aí interessado. Lucas Piton estaria no radar do clube francês, né? Uma vez que Dimitri Payet chegou no Vasco da Gama, automaticamente o futebol francês, a mídia francesa passou a olhar com mais carinho para o futebol brasileiro, até mesmo para o Vasco da Gama. Isso aí acabou despertando olhares aí de outros clubes, né, em relação a atletas que pertencem ao nosso clube. Então, Lucas Piton, lembrando que ele é um atleta brasileiro, mas tem dupla nacionalidade, ele que tem nacionalidade, cidadania também italiana, né? Já despertou interesse de clubes da Série A, da Série B da Itália. E agora estaria também despertando interesse do Lens da França, o Lens da França que está de olho sim no nosso lateral esquerdo, e não é só nele, tem outro brasileiro que atua também na lateral esquerda, né, que atua lá no futebol da Alemanha, no Augsburg, que é o lateral esquerdo Iago, né? Então o Lens estaria com esses dois atletas no radar, Lucas Piton e Iago, que atua no Augsburg. Fato é que o nosso lateral esquerdo vem despertando olhares desde o início da temporada, galera. Vamos falar agora então de Lúcio Barbosa. É o seguinte, gente, na semana que vem está prevista para acontecer ali no Vasco da Gama, em São Januário, no caso, uma festividade, uma comemoração, né, em homenagem aos funcionários do Vasco. O que acontece? Que até então iriam ocorrer duas festividades, uma da Vasco SAF e outra ali do Clube Associativo. Fato é que depois que Lúcio Barbosa assumiu o cargo de CEO interino da SAF do Vasco da Gama, ele vem trabalhando nos bastidores no dia a dia, né? Apesar de ser muito envolvido no departamento de futebol, ele vem trabalhando esse lado humano e vem unindo, vem trazendo essa paz, essa tão esperada paz que todos nós queríamos, né? Nos bastidores, na política, na administração do nosso clube. Então, ao que tudo indica, hoje, né, fala-se a mesma língua, Vasco SAF e Vasco Associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, juntamente ao clube do Vasco SAF, Vasco da Gama SAF, estão ali falando a mesma língua, estão caminhando juntos. Lembrando que Lúcio Barbosa é um camarada bem presente, ele está sempre presente nos treinamentos, está sempre presente nas coletivas de imprensa, está sempre presente nas negociações. Todas as vezes que o Vasco da Gama vai jogar, ele viaja no ônibus junto com os atletas, no avião, é o primeiro a descer do ônibus, é o primeiro ali a fazer parte de todas as situações que envolvem a nossa delegação. Então, ele está à frente dessa situação. Então, semana que vem vai ocorrer essa festa aí, essa festividade em homenagem aos funcionários do Vasco da Gama, mas de maneira única, de maneira uniforme. Será aí, todo mundo é funcionário do Vasco da Gama, seja da SAF, seja da Associativo. O Vasco da Gama hoje, graças a Deus, fala a mesma língua, anda no mesmo caminho aí, com os mesmos pensamentos e diretrizes, né? Diga-se de passagem que Lúcio Barbosa, desde que ele assumiu, coincidência ou não, o Vasco da Gama vem tendo paz nos bastidores, vem tendo mais representatividade dentro e fora de campo. O nosso time melhorou dentro de campo, conseguimos contratações de peso, né? Muitas coisas que estariam ali, entre aspas, amarrando, atrapalhando o nosso clube, parece que, ó, num passe de mágica, sumiram. Então acredito que não era à toa que a gente reclamava muito, mas muito de Luiz Melo. Então, meus parabéns aí ao nosso CEO interino da SAF do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, galera. Galera, é o seguinte, ainda se tratando aí de assuntos que envolvem o nosso clube, né, tem bastante coisa pra gente estar falando. O Vasco da Gama, né, que ontem levantou a possibilidade que poderia disputar a partida entre Vasco da Gama e São Paulo lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Hoje saiu aí de maneira oficial. Essa partida vai ser sim realizada lá no Planalto Central, lá em Brasília, né? O estádio Mané Garrincha, que é administrado ali pelo banco BRB, no caso cedeu aí, vai fazer parte desse evento juntamente com o Vasco da Gama e o São Paulo e também a empresa Arena Esportes, né? Eles vão estar realizando esse evento e já foi confirmado então. Jogo válido aí pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo de volta, lembrando que o jogo de ida a gente perdeu para o São Paulo numa goleada de 4-2, a gente até chegou a empatar o jogo, mas tomamos 2 gols de maneira relâmpago. E diga-se de passagem que então que agora pela 26ª rodada, o jogo de volta com o mando de campo do Vasco, nós vamos enfrentar a equipe tricolor paulista lá em Brasília, no Mané Garrincha. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Eu acho legal por um ponto que os torcedores off-Rio aí, muita gente ali do Planalto Central, do Cerrado, tem ali a possibilidade de acompanhar o nosso Vascão de perto, só que eu fico com a pulga atrás da orelha, uma vez que todas as partidas que a gente disputou no Mané Garrincha até hoje, nós não conseguimos êxito, não conseguimos vencer nenhuma, né? Mas
São tempos diferentes, time diferente e né, a história pode ser sim mudada. Então, Vasco da Gama e São Paulo, pela 26ª rodada, será no Mané Garrincha. Agora é o seguinte, se tratando de Vasco e Palmeiras, mas eu vou falar agora só sobre os ingressos, depois eu vou aprofundar mais os assuntos. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje às 10 horas da manhã no site oficial do Vasco da Gama, também do próprio Palmeiras, né? E é o seguinte, os valores aí dos ingressos inteiro é R$110 e a meia entrada é R$55, então corram lá para garantir os ingressos aí, você que mora em São Paulo, perto de São Paulo, ou que mora longe, mas que quer estar presente, vai estar presente lá, corre lá no site, faz seu cadastro certinho para você conseguir aí adquirir o seu ingresso, lembrando que os valores de meia entrada só correspondem a 40% aos ingressos destinados, né, ao setor do Vasco da Gama. Eu fiquei sabendo hoje aí que parece que a diretoria do Palmeiras disponibilizou apenas aí cerca de 1.000 ingressos. Ainda não tenho certeza desse dado, vou trazer para vocês mais à noite. Se for isso, eu acho uma falta de respeito, porque a gente não colocou só 1.000 ingressos para eles quando foi na primeira rodada aqui, no primeiro turno aqui no Maracanã, que a gente enfrentou eles, a gente não colocou só 1.000 ingressos para a equipe ao viver. Então, vamos aguardar para ver aí, mas é o seguinte então, né? O valor 110 a inteira e R$55 a meia. Galera, é o seguinte, ontem à noite em uma live, né, no canal do Vascaíno do Cerrado, Thiago Fontes, grande Vascaíno, meu abraço para você, meu querido. Ele conseguiu aí uma proeza, uma coisa bastante interessante, ele reuniu os 5 candidatos à presidência do Vasco da Gama que vão concorrer nessas próximas eleições de 2023 ao pleito aí, ao cargo de presidente do nosso clube. Né? E ali ocorreram ali uns debates, enfim, foi bem bacana, bem legal. Depois, quem não assistiu, vai lá, corre lá no canal do Vascaíno do Cerrado, um cara gente fina pra caramba, ainda não conheço ele, mas sou um cara que compactuo com o trabalho dele, acho bem interessante, é um camarada ali off-Rio, que busca ali, tá sempre batendo de frente, denunciando, né? Enfim, trazendo todas as notícias do nosso Vascão. Então, meus parabéns ao Vascaíno do Cerrado, que conseguiu reunir aí os 5 candidatos em uma só live para falar da política do nosso clube. Agora, mudando de assunto, galera, o Alex Teixeira, né, anteontem, saiu aí que ele não vem sendo muito aproveitado pelo Ramon Dias, aí saiu o burburinho de que ele ia sair do Vasco no final do ano, aí eu já disse pra vocês ontem, vamos com calma que não é bem assim, já estão tirando o cara do time antes da hora. Agora é o seguinte, oficial, Ramon Dias se pronunciou, né, segundo bastidores ali do Vasco da Gama, de São Januário, do CT Moacir Barbosa, Ramon Dias não descartou Alex Teixeira para o restante da temporada, né? Não quer ali abrir mão do atleta, é apenas um fato, né? Que o Alex Teixeira ainda não atuou desde que Ramon Dias chegou no Vasco da Gama, mas isso não significa que ele não sirva, que ele não saiba jogar bola, não. Ramon Dias está dando rodagem para o elenco, está utilizando as melhores peças em cada momento ao qual ele entende que é o momento para utilizar essas peças, e segundo aí a comissão técnica do Vasco, os bastidores ali do dia a dia do Vasco da Gama, Ramon Dias sim, pretende sim usar Alex Teixeira nessa rodagem de elenco ali do meio campo, do ataque, entendendo até que ele pode fazer até mesmo mais de uma função, a função ali de ponta esquerda, a função de meio armador, até mesmo a função de segundo atacante, ou falso 9, se vocês preferirem assim dizer. Então, Ramon Dias não descartou Alex Teixeira do elenco, Alex Teixeira, ao que tudo indica, vai permanecer no Vasco, ainda tem contrato com o clube, ele apenas vive um momento aí em baixa, mas não significa, né, que ele desaprendeu a jogar bola, ou que o nosso técnico aí não quer utilizar. Então fica aqui o registro, família. Agora, galera, vou estar falando para vocês aqui o possível time aí que pode vir a campo, né? Já que a gente está falando de Ramon Dias, né? Já pegando o gancho para falar de Vasco e Palmeiras, né? O possível time do Vasco que pode vir a campo aí no próximo domingo, lá no Allianz Parque, seria assim mais ou menos isso, galera. Seria Léo Jardim no gol, lembrando que uma formação de 4-3-3 ou 4-2-3-1, tá, galera? É o seguinte, seria aí Léo Jardim no gol, obviamente, Robson, Capasso e Medel. Lembrando que Capasso estaria atuando no lugar do nosso zagueiro Léo, ele que cumpre aí punição pelo seu 3º cartão amarelo que ele sofreu, que ele recebeu no caso contra o Galo Mineiro no Maracanã, por isso então cumpre suspensão automática, não vai poder ser relacionado o nosso zagueirão Léo, abrindo vaga aí para Manuel Capasso, que vem treinando muito bem, diga-se de passagem. Mas aí o time então, voltando só para recapitular, Léo Jardim, Robson, aí Capasso e Medel. Quem deve atuar pelo lado esquerdo da zaga deve ser Guerre Medel, que vem treinando por ali e vem treinando muito bem, tá? E Capasso, ao que tudo indica, atuará pela direita, que é a sua posição de origem. Aí fechando a quarta zaga ali, a nossa linha defensiva com o Lucas Piton. Aí a meiuca, né, o meio campo, a meia cancha seria com Bruno Prachedes, Paulinho e Luca Orediano, que pode retornar à equipe, ele que fazia parte do elenco titular, ficou fora, cumpriu suspensão, pode ser que ele já retorne aí para essa partida contra o Palmeiras. Vamos ver se ele vai entrar já de titular ou se começa no segundo tempo, mas pode ser que o Luca Orediano ocupe essa vaga no meio campo. E aí a trinca de ataque ali seria Gabriel Peck fechando a ponta direita, né, Serginho caindo pela ponta esquerda, podendo até mesmo
mesmo inverter com o próprio Gabriel Peck, os dois fazem os dois lados do campo, né? É bom lembrar, a gente ressaltar essa situação, e ali, fechando ali o nosso ataque ali, o nosso El Pirata, Pablo Verratti, nosso grande centroavante que chegou no Vasco da Gama de maneira mais tímida, não tão badalado pela mídia, mas que vem entregando bastante aí, dando uma ótima resposta dentro de campo. E à beira do gramado, quem retorna ali pra gente ouvir ele falando, dale, vamos, né? É o nosso treinador Dom Ramon, né? Ramon Dias ficou suspenso contra o Galo Mineiro, depois daquela confusão, daquele imbróglio na partida contra o Red Bull Bragantino, ali no caso ali que o Daronco acabou expulsando ele, já cumpriu suspensão e retorna à beira do gramado aí contra a equipe palestrina. E falando da equipe palestrina, falando do Alviverde Paulista, mais conhecido como Palmeiras, eles tiveram um problema técnico ontem com a aeronave deles em solo colombiano, né? Eu até disse para vocês nos dois vídeos de ontem, a diretoria do Palmeiras teve que retrabalhar aí a logística, né? Eles tiveram que pegar um ônibus de mais de para percorrer mais de 200 quilômetros ali de uma cidade a outra dentro da Colômbia para aí sim poder pegar um voo comercial para aterrissar aqui em São Paulo. O que significa que é o seguinte, que o Abel Ferreira vai ter uma tremenda dor de cabeça para montar a equipe, né? E para preparar o elenco, uma vez que a preparação física, a preparação para a partida contra o Vasco da Gama está totalmente atrasada. Embolou tudo, né? Embolou tudo. Já era para eles estarem aqui em solo brasileiro, já era para terem descansado, já era para estar treinando, já era para hoje, amanhã, estar finalizando a preparação para a partida contra o Vasco da Gama. Então o Palmeiras ainda está aí literalmente de pernas para o ar, uma vez que eles já estão voando, né? Sentido ao Brasil, sentido mais precisamente à capital de São Paulo. E vamos aguardar aí o próximo desenrolar dessa história, torcer para que aconteça, que ocorra tudo bem com o elenco palmeirense, que eles chegam aqui no Brasil, né? Tudo ok, tudo certinho, para aí poderem aí enfrentar o nosso time. Já há rumores lá na mídia de São Paulo que pode ser que Abel Ferreira utilize aí um time misto, que não utilize todos os jogadores, muito devido aí esse desgaste na viagem. Agora, há torcedor que é a favor, há torcedor que é contra, tem torcedor que pensa assim, eu quero que venha força total pro Vasco ganhar e mostrar que aqui é Vasco. Ok, também respeito, entendo, também penso desse jeito, acho muito bacana se a gente conseguisse ganhar deles lá no Allianz Parque com força total, daria um moral enorme para nosso elenco, para nossa equipe. E também respeito perante as outras equipes do Brasileirão. Mas, por outro lado, também, o elenco deles é bastante qualificado, então se sair um jogador, vai entrar outro que também é bom, mas, obviamente, não é a mesma situação. Se sair um Rony, um Dudu, né, de repente não joga o jogo inteiro, já dá uma diferença, assim, dentro do campo, né? Então, ao que tudo indica, o Palmeiras não deve vir com força máxima, deve vir com um jogador aqui e outro acolá ali, né, nessa composição de time, devido a esse cansaço, né, dessa fatídica viagem, né, do elenco palmeirense da Colômbia para o Brasil. Agora, mudando de assunto, é o seguinte, gente. Vamos falar de São Januário, né, ali no caso da comunidade da Barreira do Vasco da Gama. A FAFERJ, né, gente, que é aí um órgão aí, uma ONG no caso, né, que é das favelas, né, do estado do Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro ali, bem bacana, faz um trabalho social bem interessante no Rio de Janeiro. É o seguinte, Derê Gomes, né, que é o diretor das relações estratégicas da FAFERJ, ele que é vascaíno, tem até a foto dele aí com a camisa do Vasco da Gama, recebendo até premiações ali no dia ali dos camisas negras, né? É o seguinte, ele anunciou hoje que a FAFERJ está entrando nessa situação a favor, em prol aí da comunidade da Barreira do Vasco, né? Ou seja, a FAFERJ está comprando a briga, está comprando o barulho, está pulando no miolo, está comprando o caô, né, da Barreira do Vasco da Gama. E eu vou aqui abrir aspas, né, para Derê Gomes, né, o que ele disse, ele que é, como já vou reiterar, né, ele que é diretor das relações estratégicas da FAFERJ, abre aspas para Derê Gomes. As favelas se tornam parte interessada no processo quando a decisão afeta diretamente a vida de mais de 20 mil favelados que residem na Barreira do Vasco e quando nas justificativas aparecem carregadas de preconceitos e equívocos sobre as favelas. Vou até repetir o segundo trecho, né? Que residem na Barreira do Vasco e quando na decisão as justificativas aparecem carregadas de preconceitos e equívocos sobre as favelas, fecha aspas. Lembrando aqui, vou dar a fonte, dar todos os créditos
ao Twitter ali do O Almirante, né? Então meus parabéns ao Almirante. Fica aqui então a fala, né, de Derê Gomes, diretor das relações estratégicas da Faferj, que está entrando na parada a favor aí, em prol da comunidade da Barreira do Vasco da Gama. Família, então, o que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde de hoje é isso. Ó, falei igual o professor Vanderlei Luxemburgo agora, o professor, é isso. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Mais à noite eu apareço, eu broto aqui com mais novidades para deixar vocês bem informados, tá? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês. Tamo junto, família, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis.